Eu poderia dizer que o motivo de escolher o PvZ para platinar tenha sido porque eu queria ter uma dose de nostalgia. E é um pouco de verdade, mas o motivo principal é que eu fui burro mesmo. Não sei porquê, mas eu tinha entendido que o Plants vs Zombies ia fechar o servidor junto com o BF3 e 4 no PS3. E só fui descobrir que era mentira quando eu já tinha feito 90% dos troféus do jogo. E esse meu erro maluco me levou a uma bela experiência de platina. Então vamos lá. De acordo com o PSN Profiles, a platina tinha uma dificuldade 3 de 10 e levava 25 horas. Então parecia que o caminho para frente seria bastante tranquilo, mas as coisas não foram bem assim. Pelo menos os primeiros troféus vieram facilmente, um atrás do outro. Ao matar pela primeira vez uma planta, eu consegui um. Ao evocar um zumbi e depois evocar 5, eu consegui outros 2 troféus. E a mesma coisa valeu ao jogar com as plantas, porque eu consegui um após matar um zumbi e outros 2 por plantar os vasos de plantas também. Enquanto isso, um outro troféu foi desbloqueado porque eu estava jogando com girassol e eu curei os meus companheiros de equipe 25 vezes durante uma sessão. Quando eu capturei um objetivo como zumbi, o troféu apareceu. E ao impedir que os zumbis capturassem qualquer objetivo, ou seja, uma vitória perfeita, também veio outro troféu. Com o engenheiro, eu construí 3 teleportes em uma sessão só, e aí eu consegui um troféu. E outro por construir os 3 zumbos, que são esses robozinhos que protegem os teleportes. Só que se eu destruísse o teleporte com uma planta, eu ganhava o troféu. E a mesma coisa se eu destruísse os 10 zumbos com a planta. Agora tem o resto dos troféus que são específicos para cada personagem. Bom, primeiro eu precisava derrubar 10 jogadores enquanto montado na britadeira do engenheiro. Ainda bem que não tinha que ser na mesma sessão. 10 jogadores também com a bomba pegajosa do cientista. 10 com o ataque de milho do drone do cacto. E os que tinham que ser feitos na mesma sessão eram 10 kills com a ervilhadora, 5 com os encontrões do All-Star e 10 com a armadilha da carnívora. Mas esse último podia ser feito com os NPCs no modo da Operação Jardim, então é mais tranquilo do que parece. Falando em Operação Jardim, tinha alguns troféus exclusivos desse modo. Eu tive que matar o boss dançarino, devorador e Et, que na dificuldade normal não são nada difíceis, e é melhor fazer sozinho, porque você tem que dar o último hit para contabilizar nos troféus. E também tem um troféu por derrotar a super horda de chefão, que acontece quando esse slot aqui, parecido com o de cassino, cai com a mesma figura nas 3 vezes. E como são vários chefões, você não precisa dar o último hit, o time todo só precisa completar a horda mesmo. E claro que tinha os troféus também relacionados à dificuldade da Operação Jardim. A normal obviamente não foi um problema, e surpreendentemente a difícil também não foi tão difícil. Se eu conseguir solo na dificuldade difícil, você também consegue. A parte frustrante mesmo é a dificuldade doidona, ainda mais considerando se você estiver fazendo com pessoas aleatórias ali que vão aparecendo. As coisas ficam bem tranquilas até a horda 10, onde fica um pouquinho mais difícil. Mas aí complica mesmo e chega a ser até injusto quando a gente tem que se encontrar em um local para finalizar. O problema é que a gente está sendo atacado de todos os lados, num local desprotegido e bastam os 3 hits para a gente morrer. Então as tentativas eram bem exaustivas, para no finalzinho não dar em nada. E durante esse processo eu consegui um troféu depois de usar esse consumível aqui 10 vezes para poder reviver nesse modo. E depois de muito tempo, em um misto de alívio e fatiga, eu consegui completar a Operação Jardim na dificuldade doidona. Agora vamos voltar para a parte PVP do jogo. No final de cada partida, alguns jogadores recebem esses símbolos aqui, que representam o que curou, reviveu, matou ou deu mais assistências numa partida. Ganhar o de cura 3 vezes e o de reanimação 5 vezes foi mais fácil. Era só jogar de girassol e focar nisso. O de primeiro ataque também não foi muito difícil conseguir 3 vezes, era só rushar que nem maluco. Já o de sequência de derrubadas e mestre derrubador era só uma vez, mas eu nunca ia conseguir nos modos mais comuns, onde sempre tem um monte de gente infinitamente melhor do que eu. Então eu tenho que confessar que eu fui um modo onde tinha menos gente e consegui os 2 de uma vez só. E o que sobrou foi o de assistências. Eu consegui também em sessões com menos pessoas, porque eu tinha que fazer 5 vezes, e não é tão comum assim.
Cada personagem no jogo tem alguns desafios a serem completados. Conforme você vai completando, o nível dos personagens vai subindo e, consequentemente, o nível de jogador também sobe. Tem um troféu ao chegar no nível 5 de jogador e no nível 5 de cada personagem, tanto para as plantas quanto para os zumbis. E também tem um ao chegar no nível 10 com qualquer personagem, que no meu caso foi com a de Spar Ervilha. Sabendo que eu tinha que chegar no nível 50 de jogador, eu usei 10 dessas estrelas de pular desafios e ganhei um troféu. Daqueles troféus de cada personagem que eu tinha mencionado no comecinho, faltaram os do soldado. Eu tinha que matar 10 plantas e 10 vasos de planta com a ZPG. E apesar de alguns momentos bem ridículos, não foi muito complicado. Já o outro, eu tinha que matar 2 plantas com apenas um lançamento de ZPG. E esse é um troféu que provavelmente a maioria dos jogadores conseguiu por acaso, mas eu fiquei tentando até conseguir. E foram muitas vezes que os jogadores pareciam próximos, mas a ZPG dava um dano muito baixo. Só que quando eu descobri que o troféu valia com o girassol e a plantinha de cura, eu finalmente consegui. Durante esse processo, eu consegui 25 vitórias em jardins e cemitérios, e 25 em derrubadas em equipe. E depois foi atrás dos 2 troféus mais demorados do jogo, matar 100 de cada um dos personagens, tanto para os zumbis, tanto para as plantas. Basicamente eu joguei jardins e cemitérios e fui atrás dos cactos e cientistas, que normalmente são os menos jogados e provavelmente os que estavam faltando para os 2 troféus. O último troféu, então, era do nível 50. Eu já tinha chegado ao level 49 e deixei só 2 desafios bem fáceis sobrando para que eu conseguisse a platina de forma rápida e tranquila. E assim foi. Uma platina bem nostálgica, um pouquinho desgastante naqueles 2 troféus demorados, mas no final é claro que a sensação de ver a platina pipocando é muito satisfatória e me faz olhar para trás e pensar, nem foi tão difícil assim, vai?